Você já assistiu The Batman? Ele é um filme que estreou em 2022 e é sem sombra de dúvida uma das melhores adaptações do Morcegão. Ele recebeu aceitação da maioria da crítica e do público, até porque seu conceito de Batman no início de carreira, um Batman mais detetive, foi uma ótima sacada do diretor, que nos trouxe um Batman mais realista, onde desde a ideia que ele usa o medo para afastar os criminosos de Gotham, até porque um Batman realista não pode estar em todos os lugares. Um Batman que se isola para dedicar sua vida ao combate ao crime e até dorme pouco. Mas sabe o que é bem realista também? São as tecnologias usadas no filme. E aqui nesse vídeo vou te mostrar top 7 tecnologias do Batman usada no filme que existem no mundo real. E aí, será que com isso um dia conseguimos ser o Batman? Mas antes de ir pro vídeo, quero pedir sua inscrição aqui no canal, dá aquela moral, compartilhe e comente e dê ideias de próximas obras que podemos saber se existe alguma tecnologia ou até uma tecnologia para análise. Vai ser bem bacana contar com você aqui. Então chega de enrolar, então bora pro vídeo. Bom, primeiro vamos começar falando do traje do Batman. O traje do Batman no filme oferece uma resistência total contra balas, combinando mobilidade e proteção extrema. Você pode ver no filme ele tomando vários tiros de metralhadora, até tiro na cabeça, e nada acontece com o Batman. Hoje em dia no mundo real nós temos uma coisa um pouco parecida, coletes militares modernos, como a Interceptor Body Armor, feito com materiais avançados como Kevlar e placas de cerâmica. O traje distribui um impacto de projéteis e resistências a cortes. Kevlar é uma fibra arâmica extremamente resistente que protege contra projéteis de alta velocidade, enquanto as placas de cerâmicas absorvem o impacto da bala e do fuzil. O tecido Kevlar resiste a cortes de projéteis de resistência de até 3.620 MPa e placas Small Arms Protection Inserts, compostos de cerâmica e poliuretano, suportam projéteis calibres de 7,66 mm. Existem também os capacetes balísticos, que são feitos de fibras compostas de Dyneema, capazes de resistir a fragmentos e explosões. Embora não exista um traje completo como o do Batman, com tudo isso usado nos militares, combinando esses materiais e designs usados nos coletes e capacetes militares, é possível criar um uniforme funcional de proteção semelhante. Nós temos vários tipos de exemplos de armaduras, e você pode até dar uma conferida no vídeo, de uma roupa policial, altamente também com esses tipos de materiais. E se você dar uma olhada bem de perto, até se você só trocar o capacete do cara e tirar o policial e colocar um símbolo do morcego, já fica praticamente o traje que o Batman usa no filme, praticamente igualzinho. Então é possível sim ter um traje totalmente assim que nem o do Batman com resistência, porém com tanta resistência, se o seu corpo vai resistir tanto impacto assim, porque você vai receber vários impactos de projéteis, né, aí é outra história, mas é possível você ter ali uma certa roupa resistência desses tipos de balas e projéteis, não totalmente como no filme, mas bem dizer, é bem semelhante ao que está no Batman. O Batman usa uma luva que emite choques elétricos que incapacita o oponente. A gente vê lá no começo do filme ele já usando esse tipo de tecnologia na primeira gangue que ele vê, além de sentar a porrada nos vagabundos. Existe uma tecnologia hoje em dia que é a Taser Glove. Como ela funciona? A luva possui eletrodos nos dedos e na palma, conectadas a uma bateria recarregável. Quando ativada, emite um choque elétrico que interfere nos sinais nervosos. A Taser Glove, criada por inventores independentes, emite descargas de até 3.000 volts, suficiente para desabilitar um agressor temporariamente. Uma especificação um pouquinho mais técnica, ele possui polímetro de lítio, recarregável via USB, e ele pode transmitir até 300.000 volts. O material é eletrodos de aço inoxidável e estrutura de polímetro. Essa luva é bem interessante, como vocês podem ver aí no vídeo. Ela incapacita o meliante ou qualquer um que você estiver usando, deixando com que as suas funções motoras deixem de ser usadas. Então facilita você simplesmente imobilizar qualquer tipo de pessoa. Porém, ela não faz que nem no Batman, causando aquele baita choque, né? Mas ele é funcional. Eu acho até um pouco melhor incapacitar desse jeito. Se você fosse o Batman, simplesmente você incapacitava o cara apenas com um toque e sentava porrada nele. Mas enfim, é mais ou menos assim que funciona essa luva. Essa luva não é simplesmente tão semelhante ao filme, não é tipo um taser tão forte, porém só dele causar choque no seu adversário e simplesmente ele pegar e tirar as funções motoras deles, já é uma coisa que a gente pode considerar aqui.
O Bruce Wayne utiliza lentes que gravam o vídeo e fazem reconhecimento facial em tempo real. Ele usa isso meio que no filme para lembrar de tudo que ele observou e além de identificar os indivíduos. Existe uma tecnologia dessa que é hoje em dia, que é a Motion Vision, que está desenvolvendo ainda, não é distribuída por mercado, porém eles têm avanços significativos. Essa lente funciona do seguinte: são lentes equipadas com microcâmeras e sensores que projetam informações diretamente na visão do usuário. A Motion Vision desenvolveu lentes inteligentes com display de micro LED e sensores integrados para rastreamento ocular e proteção de informações. O micro LED tem 14.000 pixels por polegada e tem uma conexão com comunicação sem fio de baixa latência. Ele tem uma bateria miniaturizada com carregamento indutivo. Ele está em desenvolvimento, não foi disponível para o mercado, porém é uma grande inovação. Você vê que você consegue fazer esse tipo de captura ali apenas com uma lente, que nem no filme. Isso se ainda for integrada às tecnologias IA que fazem reconhecimento de todo tipo de informação. Você pode ver aí óculos de realidade virtual, esses óculos de realidade mista, o MIR, que você consegue identificar os objetos. Se isso for integrado, vamos dizer assim, se a gente colocar num contexto do Batman, teria que ter um banco de dados que ele puxaria, que nem os óculos, e simplesmente você reconheceria qualquer tipo de pessoa. Porém, se isso for entregado a uma IA no futuro, cara, isso simplesmente vai ser revolucionário. Então a gente pode constar que existe sim, e gravar vai ser meramente um detalhe. E reconhecimento também é muito possível com esse tipo de tecnologia. No filme, um dispositivo portátil que dispara o gancho conectado a um cabo de escalas rápidas. Você pode ver no filme que o Batman ele coloca bem ali próximo ao seu pulso, onde ele simplesmente ativa, aquilo vai para sua mão e ele simplesmente pode atirar. Essa tecnologia existe, porém ela foi uma tecnologia criada que desenvolveu um protótipo funcional que suporta até 90 kg, utilizando motores de alta potência de cabos de fibra de dinema. É um sistema pneumático que se dispara o gancho e que é fixado em uma estrutura e o motor elétrico enrola o cabo para puxar o usuário. Ele simplesmente funciona com motor elétrico com potência de 1000 watts e o cabo, que é fibra de dinema, suporta até 350 kg e é um sistema pneumático para lançar um gancho. É um sistema que realmente funciona. Eu não imaginava que isso poderia realmente existir, porém é um protótipo utilizado pelo canal, mérito do canal, muito bem. Até recomendo vocês ir lá assistirem. Eles têm projetos bem legais que vale a pena você conferir. O Batman usa um dispositivo com imã de fixação de superfícies magnéticas e descidas rápidas. Simplesmente chega uma hora no filme, ele simplesmente coloca algum imã na estrutura e desce meio que de rapel, mas correndo. Existe uma tecnologia que seria o Magnetic Ascender, que não é propriamente igual ao do filme, porém ele é usado em operações militares de resgate, utilizada ímãs potentes de motores para ascensão e descidas controladas. Simplesmente, ele possui um neodímon com força de atração de até 200 kg, descidas controladas de 0,ms. É um dispositivo assim, não é igual ao do filme, porém a gente está falando aqui no vídeo de coisas que possivelmente possam existir. Existe sim, porém propriamente ele não é tão compacto e prático assim, querendo o Batman que simplesmente desce na cintura. Ele simplesmente, isso pode ser inspirado nesse tipo de tecnologia. No filme eles quiseram meio que adaptar, porém isso existe para militares de resgate, que nem vocês podem ver. Eles têm que utilizar um motor para ter essa descida controlada, até porque tem toda a influência do peso. Então, simplesmente se isso um dia for compacto, propriamente dito vai ser igualzinho do filme, porém já vamos dizer que existe esse tipo de estrutura, esse tipo de tecnologia onde você faz uma descida controlada. Se você um dia for um Batman aí na vida real, você não vai descer que nem um Batman correndo, porém você vai descer tipo ali de rapelzinho. Seria uma coisa bem interessante. Então existe, tá? Existe sim essa tecnologia, porém ela não é tão compacta como no filme. Na maioria dos filmes a gente vê um arremesso em forma de morcego, né? Eu falei batirangue porque o Batman propriamente no filme não lança esse batirangue nos outros. Ele só usa isso como meio que faca. No canal The Hacksmith criou diversos batirangues funcionais, inclusive versões dobráveis e afiadas. Eles criaram literalmente uma igualzinha do filme. No projeto eles simplesmente lançam, eles fazem como se fosse o batirangue mesmo, porém no filme o Batman não usa isso. Ele usa meio como se fosse uma faca mesmo, até porque o diretor quis fazer alguma coisa mais realista. Então soltar
soltar batirangue. Talvez nos próximos até possa acontecer, porque é possível você soltar esse batirangue, mas existe sim um dispositivo literalmente, um protótipo literalmente igualzinho ao símbolo do Batman que ele usa ali. É uma tecnologia bem simples, é uma coisa bem simples, porém não digo nada se nos próximos filmes ele tá tirando isso do peito e tacando nos vagabundos. Esse material do projétil, ele é feito de aço inox e titânio, que varia de 15 a 20 centímetros e ele tem em média 200 gramas. Então é bem interessante, simplesmente só terem feito a réplica, mas pode ter certeza, nos próximos filmes, Batman não é Batman se ele não soltar um batirangue em alguém, certo? No filme, o Batman simplesmente pega uma mini bomba e coloca ali, é um sistema ali de gás, é um tanque de gás, e simplesmente explode, uma mini explosivo. Isso hoje em dia é possível, sim, existe as tais da C4, hoje em dia não existe nenhum tipo de explosivo totalmente compacto, até porque não é extremamente necessária e também não é divulgada ao público. Mas nós temos a C4, ela pode ser simplesmente programada, ela não é usualmente usada para explosões menores, porém a gente tem comprovações, a gente tem alguns experimentos em que simplesmente dá para fazer uma mini bomba onde ali é acionada a distância. Simplesmente você pode colocar ali um timer nele que nem funciona uma C4, é onde ele vai disparar uma carga ali e vai disparar aquela C4, tá bom? Pode ser feito compacto, até porque a gente tem os exemplos aí de pessoas que fizeram uma mini bomba só para ver o tamanho de sua explosão. E claro que ali no filme ele não fez uma grande explosão, ele só fez ali para estourar a parte de gás. Então simplesmente é possível sim, tá? Não é mostrado ao público, talvez até exista esse tipo de tecnologia até para estourar fechaduras, esse tipo de coisa por militares, mas propriamente eles não podem divulgar. Eu cacei, procurei, porém não existe nada que mostre isso, mas cara, pelos exemplos que a gente vê pelos vídeos é possível sim, tá? Isso não é nada longe da nossa realidade. E por último, meu jovem, simplesmente tem tecnologia que não precisa ser citada aqui. Por exemplo, esse planador do Batman. Simplesmente não é só a capa, que nem no filme do Nolan, em que ele simplesmente plana com a capa. Que é simplesmente ele aplica uma tensão no tecido, o tecido enrijece e simplesmente ele consegue planar ali com aquele tecido. Nesse filme de Batman foi bem mais realista. Aquilo vira um planador, vira uma roupa de planar, wingsuit, que simplesmente ele plana. Que ele até tem, solta até um paraquedas. Aonde ele guardou o paraquedas, vai saber. Engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do Porém, simplesmente, o diretor quis fazer mais realista possível. Eu achei uma sacada ótima. Ele não simplesmente planar com a capa, mas simplesmente planar com esse dispositivo que já existe no mundo real, mas nem existe uma roupa que pode se transformar em isso. Mas é óbvio que existe esse tipo de roupa para se planar por aí, certo? Então, nem precisaria ter citado aqui no top. Outras coisas também, como Batmóvel, é simplesmente o carro. É um carro, não tem nada demais. Criaram réplicas desse tipo de carro, igualzinho do The Batman. É só uma menção rosa que não precisaria estar sendo citada aqui no top, porém vale a pena falar, né, que tem essa tecnologia para não falar que deixamos nenhuma passar. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Essas tecnologias do Batman aí são um pouco mais pé no chão, que nem a gente viu. A gente pode fazer uma análise um pouco melhor do filme do Nolan, até de outros filmes aí, se existe alguma coisa parecida que foge um pouco mais da curva. Se a gente pegar bem ali pelos pontos, provavelmente exista sim. Deixa aqui no seu comentário opiniões sobre os próximos vídeos, coisas que vocês querem ver, comparações ou tecnologias. A intenção aqui desse canal não é só falar coisas de obras que existem ou não no mundo real, é também abordar todo tipo de tecnologia com algo relacionado, porém é um tema que eu achei mais confortável de pegar e explorar, ao mesmo tempo que você fala de tecnologias que existem aí no mundo, certo? Então é isso, deixa o like, não esqueça de compartilhar e até a próxima, valeu!